Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da sentença, mais precisamente a classificação da sentença quanto ao provimento jurisdicional. No último vídeo nós apresentamos as três espécies de sentença: a sentença declaratória ou meramente declaratória, a sentença constitutiva e a sentença condenatória. Trabalhamos ali a distinção. Resumidamente, a sentença declaratória é aquela que certifica o direito, todas fazem isso, mas algumas sentenças de procedência, elas, além de certificar o direito, além da carga declaratória, ela também constituem ou condenam. Então a sentença constitutiva é aquela que declara e também constitui. E a constituição aqui se relaciona à relação jurídica, né? Dialoga com a relação jurídica. Criação, modificação ou extinção de relação jurídica. A sentença condenatória, seu turno, de igual maneira, também possui uma carga declaratória, certifica o direito e depois condena. E a condenação consiste na afirmação da exigibilidade de uma obrigação jurídica, seja de dar, fazer, não fazer, pagar quantia. Pois bem, até que nós fomos no último encontro, na nossa última aula. O que eu quero ver com os senhores é o seguinte: essa que eu lhes apresentei, essa classificação, essa tríade, essas três espécies, é a chamada teoria trinária da sentença. Mas além da teoria trinária, nós tínhamos, para alguns ainda temos, a chamada teoria quinária, de quina, de 5 classificações. Então, além dessas três espécies, nós teríamos outras duas. Vejam, eu já digo, teríamos. Eu vou lhes apresentar o que significava cada uma dessas outras duas espécies, modalidades, e vou desconstruir, vou dizer o porquê que não me parece mais conveniente classificar como 5 espécies, ok? Então vamos lá, qual seria a quarta espécie? A primeira das duas que extrapolam aquelas três que eu lhes apresentei. Qual seria? Seria a sentença executiva lato sensu. Sentença executiva lato sensu ou sentença autoexecutável. Sentença executiva lato sensu ou sentença autoexecutável seriam aquelas que podiam e que podiam ser executadas diretamente no mesmo processo. Como exemplo, desde sempre a sentença de despejo, a sentença de reintegração de posse. Por quê? O que é importante aqui a gente ter um aspecto histórico? No sistema processual revogado, fazia sentido classificar dessa forma. Por quê? Porque a regra no CPC de 73 era que a execução, a satisfação em juízo forçado coercitivamente da obrigação se desse necessariamente em um outro processo, da onde ela foi reconhecida. Então nós tínhamos necessariamente um processo de conhecimento para declaração, constituição, condenação, e em permanecendo o inadimplemento, em havendo necessidade de executar, você executaria o despejo, você executaria a reintegração de posse no mesmo processo e não em outro processo. A regra era, portanto, na generalidade das outras ações, que a execução se desse em outro processo. Mas essas sentenças eram sentenças diferenciadas, mais efetivas, portanto. Você não precisava propor uma outra demanda, dar início a um outro processo. Você, no mesmo processo em que foi prolatada a sentença, você executaria. Por que não faz mais sentido falar em sentença executiva lato sensu ou autoexecutável? Porque hoje em dia a regra passou a ser esse cumprimento de sentença nos mesmos autos. O processo sincrético, que é a nossa realidade atual, veio mesmo no contexto de unificar. Uma unificação procedimental, uma unificação de processos. Você não precisa mais da dicotomia. Agora nós estamos na fase do sincretismo. Você não precisa de um processo de conhecimento para certificar o direito e um outro processo autônomo de execução para satisfazer aquilo que foi afirmado no primeiro. Agora você resolve tudo no mesmo processo, num único processo.
Sincretismo processual, ao meu ver, portanto, quebrou, o processo sincrético quebrou o sentido, a lógica de se cogitar nessa classificação, nessa espécie da classificação da sentença executiva lato sensu. Porque o que era a exceção e aí fazia sentido você tratar dessa, passou a ser a regra. Então a sentença de despejo, ela é especial porque permite a satisfação nos mesmos autos? Não. Porque qualquer sentença condenatória que seja de pagar R$5 uma bala juquinha, também vai permitir a execução nos mesmos autos. Não faz sentido. A quinta espécie classificatória, quer dizer, a segunda das que nós estamos vendo hoje, que extrapola aquelas 3 lá atrás, então nós teríamos a sentença declaratória, meramente declaratória, sentença constitutiva, sentença condenatória, essa sentença executiva lato sensu, que nós já vimos que não faz sentido tratar de modo separado, e a quinta espécie seria a sentença mandamental. A sentença mandamental seria aquela em que a implementação, a satisfação, se dá exclusivamente por meios coercitivos. Não se admitiria subrogação. Percebam, execução por subrogação. Execução, satisfação, implementação por coerção é um tópico que os senhores verão lá na tutela executiva, e nós vamos trabalhar isso. Execução direta por subrogação, execução indireta por coerção. Na execução por subrogação, o Estado se substitui à atividade de uma das partes para forçar o cumprimento da obrigação. Então o executado tem que pagar uma certa quantia. Se não pagar, o Estado penhora bens do patrimônio dele e satisfaz. Sentença, essa é uma execução por subrogação. Na execução por coerção, o Estado cria mecanismos, instrumentos, meios para forçar o adimplemento por parte do próprio devedor. Mas ele, Estado, não se satisfaz. E aí o grande exemplo de um tipo de sentença, que logo seria a tal da mandamental, que só se admitiria cumprimento por técnicas coercitivas e não por subrogação, seriam as sentenças das obrigações de não fazer. De fazer e de não fazer. Que não se pode admitir trabalho escravo, você não pode obrigar o devedor a cumprir o fazer. Então você cria meios de coerção, multa, impedimento de participar de licitação, esse tipo de coisa, como nós veremos lá, e desse jeito você satisfaz. Agora, essa espécie, ela merece um tratamento em separado da generalidade das outras sentenças? Me parece que também não. Especialmente pelo que consta no inciso 4º do artigo 139 do CPC. Percebam aí, ó. O artigo 139, que está lá na parte geral do Código, ele trata a respeito dos poderes do juiz, dos poderes, dos deveres, responsabilidade do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, então, é incumbência do juiz determinar todas as medidas. Quais modalidades de medidas? Indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, essas modalidades de medida, subrogatória, coercitiva, indutiva, tudo isso é possível em qualquer tipo de demanda, como consta aí do inciso 4º do artigo 139. Então não me parece que justifica um tratamento em separado. O artigo 139 não faz qualquer tipo de distinção. Qualquer provimento jurisdicional, em relação a qualquer tipo de processo, pode receber qualquer uma dessas medidas, indutivas, coercitivas, subrogatórias, mandamentais, de modo que não me parece razoável tratar a sentença mandamental de um modo em separado. Você não tem uma sentença indutiva, uma sentença coercitiva, não faz sentido. Então, esse novo contexto, essa nova realidade normativa e sistêmica quanto ao processo civil, me parece que, ainda que você possa encontrar, como eu lhes disse, sentenças que antes eram chamadas de executiva lato sensu, sentenças que antes eram chamadas de sentença mandamental, me parece que elas se situam dentro da sentença condenatória. Então, o que alguns
ainda classificam como sendo sentença executiva lato sensu, para mim é uma sentença condenatória, porque fixou uma obrigação. O que alguns chamam de sentença mandamental, para mim é uma sentença condenatória, porque de igual maneira fixou uma obrigação. Ok? As sentenças condenatórias no novo sistema processual, elas são todas executadas no mesmo processo e elas dão ensejo nos termos do artigo 139, inciso 4º, a providências, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Ok? Então, senhores, é isso que eu queria ver com os senhores, o porquê que não me parece correto classificar sentenças em sentenças em classificação quinária, teoria quinária. Me parece que o correto mesmo é a classificação, a teoria trinária, as sentenças declaratórias, constitutivas e condenatórias. Ok? Bom, senhores, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.